Opa, boa noite. Hoje, depois de muito tempo, a gente está voltando aqui com as lives. E hoje a nossa live é sobre os traumas do passado e como nos afetam. O nosso convidado vai ser o André Ricardo, ele é psicólogo. E daqui a pouco ele já vai estar entrando aqui. Deixa eu enviar o convite para ele. Iniciando. Para quem não me conhece, quem está chegando aqui agora, meu nome é Diego, eu sou psicanalista e hipnoterapeuta, e esse tema aqui dessa live de hoje, ela já está em pauta aqui com a gente, já tem um bom tempo, e agora, né, nesse ano de 2024, a gente conseguiu um tempinho para poder estar realizando ela. Então agora é só aguardar mesmo o André Ricardo chegar para a gente poder estar dando início a ela. E assim, caso vocês tenham perguntas sobre o tema, sobre os traumas do passado e como que eles nos afetam, é só escrever aqui nos comentários que a gente vai estar lendo assim que possível dentro dessa nossa live e vamos estar buscando responder essa dúvida que você tenha da melhor forma possível. André, eu já te enviei o convite. Opa! Agora sim, eu estava aí já há um tempo te ouvindo, mas eu não estava conseguindo entrar Tudo bem. Agora já veio de aqui. maneira visual. E aí, André? Como que você tá? Tudo bem. E você, Gil? Tudo Tá bem? bem. Fico Satisfação. feliz por você ter aceitado o nosso convite aqui hoje. E se apresenta Eu, aí para o pessoal, para quem estiver aqui ao vivo e quem entrar futuramente, quem assistir a gravação. Se na apresenta. verdade, eu que agradeço aí a oportunidade, né? É uma honra aí poder estar participando da live, né? Ter sido convidado por você. Eu sou psicólogo, eu sou formado em psicologia, tenho pós-graduação em neuropsicologia, eu faço mestrado também na área de aprendizagem e Legal. neuropsicologia e atuo na clínica. Faço palestra, faço vídeos, tenho no Instagram em alguns vídeos, dou aula também, dou supervisão. Essa é a nossa caminhada, né? Acho que a gente, todo psicólogo, aqueles que atuam na área, a gente tem uma vasta gama de atuação, de oportunidade de atuação, de produção, né? Daquilo que é a ciência que nós estudamos. Então, isso é bacana. Que legal. Então vamos estar dando início aqui à nossa live. Para quem está chegando aqui agora, o tema da nossa live é traumas do passado e como nos afetam. E a primeira pergunta é: o que são traumas, André? Diego, eu vou tentar responder, eu não sei quem é que está de fato assistindo, né? Se são pessoas que têm já um conhecimento técnico maior ou nenhum tipo de conhecimento, isso também não é um demérito, mas eu vou tentar responder de uma maneira não tão formal e tecnicista. O que é um trauma? Foi a sua pergunta, né? Aos olhos da psicologia. Eu costumo fazer o que a gente aprende na faculdade, você bem sabe, storytelling, né? É que você vai trazer uma nuance de conhecimento do indivíduo para apresentar uma outra que ele não conhece, para fazer ali uma psicoeducação. Então é assim, ó. Se a gente for olhar pelo viés da ortopedia, a gente tem uma estrutura óssea, certo? De nome osso. Aqui o meu braço ele tem um húmero. Isso é uma estrutura.
O que é um trauma ortopédico? É quando essa estrutura ela é rompida. A ligação óssea ela é rompida a partir de uma agressão contundente, correto? Como é que isso se associa ao trauma psicológico? Você, enquanto corpo cognitivo, você tem um corpo físico estruturado por ossos, mas você tem um corpo cognitivo. Como assim? Quando o indivíduo ele fala assim, fulano ele é engraçado, ou ele é legal, ou ele é chato, ele está identificando essa estrutura cognitiva proeminente naquele indivíduo. Não sei se está ficando embolado, né, a informação, mas eu vou tentar ser mais objetivo na resposta. É que eu gosto de fazer uma introdução para quem, de repente, não entenda, poder entender melhor, né, do que se trata. Então, a gente tem uma estrutura. Né? Aí, como é que a gente constrói a nossa estrutura cognitiva? A gente tem coisas que já são construídas e programadas, né, para funcionar de determinada maneira, e outras a gente vai construindo a partir da nossa vivência, certo? Então, a gente vai construindo estruturas interpretativas. Exemplo, sorvete é bom? A grande maioria das pessoas vai responder que é bom. Por quê? Porque a partir de uma experiência, ela interpretou que aquele sabor era bom e ela foi validando essa crença a ponto de responder toda vez que perguntar, sorvete é bom? É. Mas todo sorvete que você provou é bom? Não, nem todos. Então por que tu está respondendo que é bom? Porque você já tem uma estrutura interpretativa a respeito daquele objeto. Então o que é o trauma? Então eu tenho uma estrutura interpretativa a respeito de um objeto. Que objeto? O adulto. Eu sou uma criança. Então eu penso assim, a partir da vivência que tenho na minha casa com meus pais, o adulto é alguém que me protege, o adulto é alguém que cuida de mim, o adulto é alguém que me dá carinho. Isso é uma estrutura interpretativa. E de repente, um adulto vem e me viola, me abusa. Isso é um trauma, porque é rompida aquela estrutura. E como eu não tenho repertório de atuação para aquilo que é novo, eu entro em angústia, porque eu não sei como agir. E isso é um trauma. Interessante. Então, uma estrutura, basicamente, seria uma referência que uma pessoa tem sobre algo. Exatamente. Aí, podemos dizer assim. E aí, quando aquela referência é rompida, né? Quando, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma referência sobre algo, e essa referência é algo que eu tenho mentalmente, e de repente, na vida real, no ambiente, acontece algo que bate de frente com aquela referência que eu tenho. Aquilo que aconteceu vai de contra aquela referência que eu tenho. E aí dá esse choque de realidade e causa esse trauma. Perfeito. Ó, vou dar outro exemplo. Dentro do que eu falei, que você acrescentou com grande assertividade. Ó, esses são exemplos que eu costumo dar que são bobos, triviais, né, de situações que a gente está sempre vivendo. Eu, antes de ser assaltado, não que eu tenha sido, é um exemplo hipotético, eu tinha essa referência, como você usou o termo, né, ou crença interpretativa, como eu usei antes, essa referência de que o ônibus era um lugar seguro. Essa era a minha referência. Então eu entrava ali de maneira a me sentir confortável e sem nenhum tipo de preocupação, porque eu já tinha uma referência com base na minha vivência. De tanto que eu peguei ônibus e nunca sofri nenhum tipo de moléstia, eu, na minha mente, construí essa estrutura interpretativa ou referência de que ônibus é um lugar seguro. Quando alguém entra no ônibus e me assalta, daí essa referência ela é violada, ela é desconstruída. Por isso o trauma surge. Como você falou, complementando o que você disse. Deu para entender melhor agora? Sim, sim. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente está falando aqui, vocês podem escrever nos comentários, tá? Que a gente vai estar buscando explicar da melhor forma possível. E com base nisso, né, com essa resposta sobre o que é o trauma,
Quais são os principais sintomas que uma pessoa apresenta após o trauma? Ou assim que acontece o Ó, trauma, talvez no momento presente? eu estou vendo que tem entrado pessoas aí que já me seguem. Então, quem me acompanha, ou às vezes até quem tem consulta comigo, vai perceber que eu tenho uma forma de abordagem diferente. Em que sentido? Eu não gosto de ser tecnicista, porque, para mim, tecnicista é algo que só serve como retroalimentação da vaidade pessoal que é minha. Então, eu vou sempre estar respondendo ou tentar responder de uma maneira mais contextualizante. Então, quais são os sintomas? Se a gente for no médico, né, falar qual o sintoma de pneumonia, ele vai elencar ali, de maneira técnica, vários sintomas. Coriza, né, inflamação das vias aéreas, pulmonares, e o indivíduo que está ali, dependendo de quem seja, não vai entender nada, porque ele não foi na faculdade de medicina, entende? Então, eu também não vou ficar aqui, né, enchendo quem está assistindo de palavras técnicas. Quais são os sintomas? Projeção é um dos sintomas. O que é projeção, André? É quando eu projeto algo que aconteceu comigo, né, de maneira prévia. Eu me antecipo. Por quê? Porque tenho medo. Medo, juntamente com projeção, são sintomas de quem tem um trauma. E eu vou exemplificar. Lá vai o exemplo. Eu tenho uma mulher, uma esposa, isso é hipotético, e ela me trai. Então eu tenho eu estou trazendo a primeira pergunta e já estou linkando na segunda, tá? Na primeira pergunta, o Diego perguntou o que é o trauma. Eu falei, o trauma é algo que rompe uma referência que você tem a respeito de algo, certo? Então eu tenho uma referência a respeito da minha esposa, da minha suposta esposa, de que ela é uma pessoa fiel. Então eu estou vivendo ali com essa crença a respeito dela, e ela vai lá e me trai. O que acontece? Existe um trauma. Uma estrutura de crença interpretativa a respeito de algo é rompida. Certo? Que sintoma isso vai gerar? Eu vou separar dela e agora eu vou viver a minha vida distante ou separado dela. Aí eu começo a me relacionar com uma outra pessoa. O que vai acontecer? A minha mente, em razão de um mecanismo de defesa, vai me alertar. Da outra vez que você se relacionou, você se feriu. Eu acho melhor você se preocupar. Então eu começo a projetar na minha nova namorada, na minha nova esposa, na minha nova companheira, aquilo que eu vivi com a outra. Eu distorço a realidade em razão de uma fantasia de medo que eu criei dentro de mim, certo? Porque o trauma, ele rompe uma referência e ele traz consigo outra referência distorcida, deformada. É como o braço que quebra. Se ele não for ali de alguma maneira engessado, ele vai ficar deformado. Então, antes eu achava que a mulher era fiel, agora eu vou achar que ela não vale nada, que ela não presta. É uma deformação. Porque eu não posso, isso é projeção, eu não posso ter uma concepção de algo ou de alguém sem antes viver, né, a experiência de relação com ela. Então, isso é um sintoma. Não sei se deu para entender. Ou se Sim, atingiu o que você queria como resposta à sua pergunta. sim. Mas deixa eu te perguntar, ou talvez complementar aqui, isso, né? Tal, que seria como se fosse uma distorção, né? Seria meio que um mecanismo de defesa para proteger a própria pessoa de possíveis traumas futuros? Perdão. Exatamente. Ele surge como um mecanismo de defesa, mas depois ele se torna algo nocivo, porque ele acaba impedindo ou limitando a minha vida. Porque eu não tenho certeza que se de fato essa pessoa ela vai me trair, mas eu já fico programado a me defender. Então, às vezes, vou te dar um exemplo. O indivíduo que é policial, eu
chegar em determinado lugar, na cidade que moro, e vou sentar e vou mexer no telefone e vou ficar ali desligado. O policial ele faz isso? Não. Ele vai ficar olhando para o lado o tempo todo. Por quê? Porque ele vai funcionar como um radar, buscando evidências pela qual ele possa se preocupar. E assim é alguém que foi acometido pelo trauma nessa área relacional. Ela não vive mais para extrair do relacionamento prazer existencial. Ela vai ficar buscando como um radar evidências que comprovem que aquele indivíduo, que aquela menina ou que aquela pessoa esteja o traindo. Então isso, de alguma maneira, prejudica a vida. Se assim não acontece, nem houve trauma. Porque o trauma, ele traz, como eu disse, essa deformação, né, para o indivíduo. Ok. É meio que como se após o trauma, né, fosse criado aí uma outra referência, uma outra crença, né, uma outra estrutura em cima daquela que já existia, né? E a partir daí, a pessoa, ela meio que vive a vida dela, mas com certos filtros, né? Omitindo, distorcendo ou generalizando o que acontece com ela, né, no ambiente onde ela está, para fortalecer aquela crença que ela criou. Seria basicamente isso. Perfeito. É exatamente isso. Você entendeu perfeitamente, né, colocando até de outra maneira o que eu falei. Exatamente isso. Interessante. E assim, né, voltando aqui, complementando a segunda pergunta, né, pulamos para a terceira. Existem tipos de traumas? Existiria aí, tá, que a gente não vai falar de forma tecnicista, né, mas existiria tipos de trauma, alguma forma de classificar os traumas ou não? Tem sim. Eu vou falar de alguns, não vou esgotar o assunto. Porque, se você for pegar aí o tem um ali, o DSM-5, o 4, você faz ali, né, a descrição de vários tipos de doenças, né, cognitivas, e ali vai ter o trauma e vai ter ali, são 3, 4 páginas falando sobre isso. Então não tem como, humanamente impossível decorar tudo isso para poder trazer para vocês. Mas eu vou falar aqui de alguns principais. O trauma agudo, que é o básico, né, foi o que eu dei como resposta da primeira pergunta, que é quando você tem uma estrutura ali, referencial, como você disse, o termo, e ela é rompida. Você acredita de fato em algo e esse algo que você acredita, ele é desestruturado a partir de uma vivência. Você acaba... E às vezes não precisa nem ser tão impactante ou algo tão intenso, como eu falei no começo, de um abuso. Às vezes eu tenho uma crença de que fulano, isso acontece muito quando a gente é criança e a gente vai estendendo isso para a fase adulta. Ah, fulano é meu amigo, e um dia esse fulano que eu achava ser meu amigo, ele fala mal de mim. Uma estrutura rompida. Então esse é o trauma agudo, é o trauma direto. Existe o trauma que não é direto, que é como se fosse um codependente. Se eu sou criado por uma mãe traumatizada, exemplo, a minha mãe foi assaltada. Eu vou dar esses exemplos mais clichês, tá? Ela foi assaltada em determinado momento. Então agora ela tem medo de ir para a rua. Ela vai incutir isso em mim. Então o trauma ele vai passar, né, para mim, de alguma maneira. Não passar como doença contagiosa, mas eu vou acabar assimilando uma verdade distorcida do outro para mim. E tem também o trauma estressor, que não é, como eu disse, algo que acontece uma vez, que quebra uma estrutura que eu tinha consolidado como referencial. É algo que eu sou exposto diariamente, é o policial. Todo dia ali tiroteio, todo dia ali tiroteio, todo dia ali tiroteio. O que ele vai acabar desenvolvendo? Um TEPS, transtorno de estresse pós-traumático. Porque de tanto que ele vai sendo exposto à mesma situação, ele começa a
sentir aquele agente estressor de maneira diferente do que no começo. No começo eu não tinha tanto medo, no começo eu era tranquilo, mas agora todo dia, que isso, não consigo mais suportar isso, e isso gradativamente vai rompendo a estrutura. Não sei se deu para entender, ou se, mais uma vez, consegui atingir aí o que você queria como resposta. Não, conseguiu sim. E aí, deixa eu te perguntar, tá? Que você falou um pouquinho, né? Até sobre... Deu meio que uma respondida aqui na próxima pergunta, mas eu vou fazer ela mesmo assim. Qual é a relação entre o trauma e o estresse pós-traumático? Tinha essa pergunta, né? Exatamente. A relação, o estresse pós-traumático é um tipo de trauma. É uma nomenclatura ou um instituto que surge num trauma. Não sei se eu consegui explicar da maneira... Exemplo, a gente vai ter doenças coronárias, doenças do coração. Então, tudo o que diz respeito à doença do coração é a mesma coisa? Não. Pressão alta é uma doença que tem como base ali, né, um mau funcionamento, né, do bombeamento de sangue, digamos assim, que parte do coração, mas não é a mesma coisa do que uma ponte safena. Então, existem vários tipos de trauma. O estresse pós-traumático é um trauma, mas é um trauma com base sintomática numa repetição diferente da projeção. Opa, o André deu uma caída aqui, mas vamos aguardar para ver se ele retorna. Deixa eu ver aqui se ele aparece aqui de novo. Opa, voltando aqui. André, deixa eu te enviar o convite de novo. Só aceitar aí que você retorna. Opa, Melhorou? voltou já. Onde paramos? Perdão a todos aí. Não sei se foi a minha, não sei o que aconteceu. Não acontece, relaxa. Problemas técnicos. Ao vivo acontece isso. Então, estresse pós-traumático, né? Então, você estava dizendo, deixa eu recapitular aqui com minhas palavras, que talvez seria, então, o estresse pós-traumático, ele aconteceu um trauma, né? E aí a vida da pessoa segue. E sempre que a mente da pessoa fizer achar num ambiente algo que possa estar fazendo alguma referência àquilo que aconteceu, foi traumático para ela vai reagir com emoções e reações físicas da mesma forma que agiu naquele momento? Ou Exatamente. Ó, como é que surge a nomenclatura no CID, na verdade no DSM-5, ou 4 na época, ou 3, não lembro, de transtorno de estresse pós-traumático, após a guerra do Vietnã, porque isso começou a acontecer com muita incidência, de maneira padronizada, com os ex-combatentes americanos. Isso surge lá na América, na verdade, né, o diagnóstico ele surge lá, devido à grande incidência do que esses indivíduos, ao terem contato, como você disse, com algo que eles associavam ao momento traumático, porque assim, eu vivo uma vida, né, normal, me convocam para uma guerra, mas eu era marceneiro, mas eu tenho que ir, aí eu vou para a guerra, sendo marceneiro, eu faço um porta, armário,
enfim. E agora eu tô vendo gente morrer, eu tô vendo bomba explodir, eu tô vendo pessoas sem braço, sem perna, sem cabeça. Enfim, não vou entrar nesse mérito, é porque a live não caía, é só um exemplo. Então, isso é uma referência ou uma estrutura que eu tinha interpretativa de vida que é quebrada. A vida não é como eu fantasiava ser. Ela é violenta, ela é agressiva. Então eu tenho um trauma. E qual é a base desse trauma? Explosões, tiroteio, confrontos. E eu vou e saio da guerra e volto para a América, certo? E na América eu ouço um barulho de explosão de bombinha. Bom, aí eu associo a explosão que eu vi na guerra e eu já começo a entrar debaixo do carro, a fingir que eu estou com um fuzil. Eu começo a reviver a guerra sem estar na guerra. Isso é o estresse pós-traumático. É um trauma, mas ele tem sintomas diferentes do trauma agudo. O trauma agudo a gente vai trabalhar com projeção. É como eu falei, é um indivíduo que foi traído e quando ele começa a se relacionar, pelo trauma, ele vai achar que a mulher dele está traindo ele, ou que o esposo dela está traindo ela, porque já foi traído. Então está projetando, né? Como um mecanismo de defesa, para se defender, de não sofrer de novo pelo mesmo trauma sofrido anteriormente. Deu para entender? Uhum. Deixa eu te perguntar, dentro dessa pergunta, né? Dentro da sua resposta, na verdade, essa associação que a pessoa faz entre aquilo que está acontecendo no ambiente e aquilo que aconteceu lá atrás, que foi traumático para ela, essa associação ocorre de forma consciente ou pode ocorrer de forma inconsciente? Tipo, algo aconteceu que foi traumático e foi tão traumático que a mente dela bloqueou a memória. E no aqui e agora, ela está, por exemplo, caminhando na rua e vê um carro e sente tudo aquilo. Isso pode acontecer ou não? Essa associação é só de forma consciente. Tá, deixa eu tentar entender. A pergunta é se eu vivi algo inconsciente, um trauma inconsciente, é isso? Vamos lá, deixa eu tentar reformular. Algo aconteceu, foi traumático. Aí, por exemplo, a pessoa está caminhando na rua e, por exemplo, vamos supor que o trauma que aconteceu com ela foi de quase ser atropelada, né? E aí ela está caminhando na rua e vê um carro daquela mesma cor que quase atropelou ela há meses ou anos atrás. E aí ela faz essa associação consciente. Opa, aquele carro ali parece com aquele que quase me atropelou. E aí ela sente tudo aquilo. Eu tenho que sentir. Mas pode acontecer, e aí vem a pergunta. Dessa forma seria a forma consciente. Ela associou conscientemente ao que aconteceu lá atrás. Pode acontecer pegando esse mesmo exemplo, ela quase foi atropelada, e isso foi tão traumático, assim, ela meio que apagou a memória. A mente buscou proteger ela da lembrança daquilo ali, porque foi muito ruim para ela. E aí, ela está caminhando na rua, meses depois ou anos depois, e ela vê um carro. Conscientemente, ela não lembra do que aconteceu porque a memória bloqueou, apagou. Mas a mente dela, ela pode fazer essa associação de forma inconsciente, tipo, vi um carro, começo a sofrer, né? Mas eu não sei o porquê estou sofrendo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Porque você que estuda aí, ou estudou dentro dessa área, entende que o nosso cérebro, né, o nosso aparelho cognitivo, ele tem uma área, né, lá atrás do cerebelo que é consciente. De resto, o cérebro primitivo ele é só funcional. Ele responde a comandos da consciência ou, às vezes, comandos inconscientes. Se tiver fazendo muito frio, eu vou ficar arrepiado. Eu não determino esse comando. O meu cérebro, o sistema nervoso central, em contato com o sistema nervoso periférico, eles já se comunicam e eles mesmos vão dando resposta sem nem eu mesmo determinar conscientemente. Isso acontece também em outras instâncias, como a do exemplo que você deu, né? Se a minha mente apaga da minha memória, mas a minha mente é só memória, basilarmente é um tripé: memória, raciocínio e imaginação. Correto? Então, se apagou da memória, para me proteger, para que eu não tenha, como você disse aí, sintomas pós-traumáticos, né? Fique revivendo, mas ele apaga da memória
mas ele não apaga do registro existencial da sua vida. Ele vai para o limbo do inconsciente. Se foi para o limbo do inconsciente, hora ou outra, isso vai retornar, de uma maneira ou outra. A gente, de repente, não pode dar o nome a isso de TEPT, mas pode ocorrer. Interessante. Interessante. E assim, próxima pergunta. Tem idade certa para trauma acontecer, algum tipo de trauma acontecer, ou qualquer período da vida pode ocorrer um trauma? A gente precisa ter muito cuidado, porque tem pouca literatura e base de estudo. A base de estudo é difícil quando se trata de criança de 2 anos. Não que não dê para observar, mas determinar de fato como aquelas crianças estão formulando seus pensamentos e padrões cognitivos é mais difícil, porque elas são menos responsivas. Mas a partir do momento que a criança ela atinge um grau de consciência, né, e inferência maior, ela pode já ter um trauma. Exemplo, o complexo de Édipo, né? Quando o indivíduo rivaliza com a mãe pelo amor do pai, isso é um trauma. A gente vai chamar de trauma essencial. A criança precisa viver, e ela vai viver isso com uns 5 anos. Porque o pai, segundo Freud, faz rompimento da criança com a mãe, para que a criança não entenda que a mãe é só dela, ou que aquilo que ela quer, ela sempre vai conseguir. Não. Pode acontecer de alguém ter algo que eu quero e eu não ter. Esse é o pai. Isso é um trauma. Ele não é tão impactante por quê? Porque ela ama tanto o pai como a mãe. Então ela tem uma maior aceitação. Então isso é o pai e a mãe de maneira inconsciente e a criança também de maneira inconsciente sendo preparado para o que de fato vai enfrentar. Rejeição. A vida também é composta de rejeição. Querendo eu viver ela ou não. Então, é isso. Deu para entender ou ficou embolado? Sim, deu para entender. Deu para entender. Eu falo da idade. Então, esse trauma desde cedo. E aí, se o indivíduo tiver 80 anos e ainda tiver consciência, né, e inferência de realidade, percepção e interpretação dos estímulos que estão sendo gerados no ambiente, ele pode ter trauma a idade que for. Uhum. É isso. Legal. E assim, tem um autor, agora eu não vou saber, não vou conseguir lembrar exatamente o nome do autor, mas ele era um psicanalista que depois se tornou dissidente, que ele fala que o primeiro trauma, e por isso que ele se tornou dissidente da psicanálise, é que o primeiro trauma, na verdade, não seria em si o complexo de Édipo, né? Que você falou que tem a mãe e o pai, e há esse rompimento quando a figura do pai entra ali naquela relação criança e mãe. Mas esse primeiro trauma, na verdade, seria o trauma do nascimento, onde a criança é separada biologicamente, né, da mãe, né, no nascimento. Ela sai do útero e nessa saída há esse rompimento, há esse trauma. Isso é bem interessante. Depois eu vou pesquisar e vou trazer o autor aqui para vocês que estão assistindo a live. Eu vou botar no comentário ou na descrição. Mas é bem legal. Voltando aqui, né? Tá. Sobre a idade, a gente já falou. Os traumas, eles afetam todas as pessoas da mesma forma? Não. Não? Por quê? De forma alguma. Porque o trauma é subjetivo. Já parte desse ponto. O que é subjetivo? Ele é passível à sua interpretação. Tem coisa que é traumático para mim e não vai ser para você. Entende? Eu tive moto e sofri um acidente de moto. Quando eu olho para uma moto, eu olho de maneira diferente daquele que nunca andou de moto, que nunca sofreu um acidente. Então, moto para mim é traumático e para o outro indivíduo não. Então, o trauma ele nunca vai surgir de igual maneira para ninguém, porque é subjetivo. O modo ou a programação, como a gente falou, o TEPT ele vai ter uma forma de se desenvolver em sintomas igual para todo mundo, mas o objeto que gera o sintoma é diferente para cada um.
porque vai da vivência e da interpretação do indivíduo. Ficou claro ou ficou confuso? Vocês aí que estão assistindo, para vocês conseguiram compreender? Ver se alguém escreve algum comentário. É assim, né? Subjetividade, porque cada pessoa é única, né? Aproximadamente aí 8 bilhões de pessoas no mundo, cada pessoa vai tendo a sua própria interpretação da realidade conforme vai vivendo, né? E aí fatores externos, né? E também fatores internos. A própria biologia pode afetar a interpretação da pessoa sobre o ambiente. Perfeito. E aí o que acontece com a pessoa vai ser interpretada da forma daquela pessoa de viver. Exatamente. Então, deixa eu ver se escreveram. Entendi sim. Ok, a Natália. Érica falou não muito. Qual parte, Érica? Você consegue escrever aqui rapidinho para a gente dar prosseguimento? Não. Gente, se vocês puderem, dá uma especificada em qual parte exatamente, que aí a gente pega essa parte específica. É porque o assunto ele é complexo, né? Isso aí a gente leva tempo para aprender na faculdade e imagina em poucos tempos de live aqui. A gente vai dar dando prosseguimento, gente, mas se vocês forem surgindo dúvidas, dá uma especificada. Porque se ficar só no sim e no não, principalmente se ficar só no não, a gente não vai talvez conseguir te explicar de uma forma mais fácil, tá? A Érica está falando que agora entendeu. Né? Acho que de repente tem um delay aí. O que já foi dito, ela ouviu só agora. Mas, enfim. Se precisar, eu explico de novo. A pergunta foi se o trauma ele é igual para todos. Eu falei que não é. Né? Não tem como sintomatizar um trauma igual ao outro, porque isso vai depender. Isso aí foi o que a própria Érica escreveu ali. Vai depender da visão que cada um tem de mundo. Porque cada pessoa é única e diferente. Por mais que, somos seres humanos, mas cada um de nós tem aquelas características, tanto físicas quanto jeito de ser, personalidade, que vai te diferenciar das outras pessoas. Que vai te fazer diferente dos demais. E essa diferença, ela vai influenciar na sua interpretação da realidade, do que está acontecendo com você. Então, por isso que às vezes acontece um trauma, aquele trauma ali pode te afetar de uma forma e pode, aquele mesmo trauma ali, afetar uma outra pessoa de uma outra forma diferente. Por quê? São pessoas diferentes. O trauma foi o mesmo. O acontecimento, o evento traumático foi o mesmo. Por exemplo, batida de carro. 2 pessoas estavam lá, viram a batida de carro. Para cada uma ali, cada uma dessas pessoas pode interpretar essa batida de carro de forma diferente, de acordo com a vida de cada uma. Exatamente. Dentro do que o Diego está falando, só para ser mais sucinto, eu vou tentar não explicar tanto nas próximas perguntas, para não confundir. Você objetivo. Ele pergunta: o trauma é igual para todo mundo? Ou sintomatiza de maneira... gera sintomas iguais em todo mundo? Não. Por quê? Como ele disse, como eu disse, como a própria Érica escreveu ali. Cada um vai ver o mundo da sua maneira. Exemplo, vai ter uma pessoa que vai ser agredida porque é frágil em determinado momento da sua vida. Uma criança apanhou de um adulto. Tem crianças que, a partir desse trauma, vai desenvolver medo e vai ser uma pessoa não tão corajosa. E outras, a partir do mesmo estímulo, vai desenvolver uma raiva tão grande que vai ser uma pessoa super agressiva. Então, exposto ao mesmo trauma, mas reagem de maneira diferente. Por quê? Porque, como o Diego explicou, porque são pessoas construídas de maneira diferente, com culturas diferentes, biologicamente diferentes. Então, não é igual. Ok.
E aí vamos estar então pulando para outra pergunta. Ah, tá. Como um trauma, ele pode influenciar a vida de uma pessoa? Algo que aconteceu, por exemplo, há 10 anos atrás, que foi traumático, que impactou, né, naquele momento ali a vida da pessoa. Como que isso pode afetar a vida da pessoa? Algo que, por exemplo, É, aconteceu há 10 anos atrás e foi assim traumático. Como que isso pode influenciar o desenvolvimento, a vida da pessoa? ó, vou dar exemplo, vou responder com exemplo. Eu cheguei a citar um pouquinho, ou responder um pouquinho dessa pergunta na primeira, né, explicando lá melhor sobre o trauma, mas vou ser mais específico nesse caso. Como é que o trauma ele pode afetar a vida do indivíduo? Algo que aconteceu há 10 anos atrás pode afetar a vida dele a posteriori, décadas depois. Assim, ó, e eu vou dar sempre esse exemplo, porque é o exemplo mais impactante, mais fácil de se entender, mas desculpe se de alguma maneira soar vulgar a colocação, mas é a critério de aprendizado. A mulher que foi abusada, e isso é ciência, a gente está falando aqui de ciência, a psicologia é uma ciência, com base em estudos, né, em observações, certo? Em pesquisas científicas. Ela é abusada na infância. E aquilo vira um trauma. Por quê? Porque ela entende que o adulto, foi como eu falei na primeira explicação da primeira pergunta. Ela entende que o adulto ele está ali para proteger, para guardar, para sustenir. Ela tem essa referência construída e essa referência quebrada, trauma, certo? Uhum. E aí ela internaliza isso e ela começa, depois de muitos anos, a ter dificuldade a se relacionar com um homem, depois de adulta. Por quê? Porque ela vai reviver o trauma. Ela vai ver no indivíduo que agora quer se relacionar com ela a figura do seu abusador. Ela vai projetar. Tanto é que tem eu esqueci o termo técnico que eles usam. Eu não sei se, desculpa o termo aí forte, vaginismo, que a mulher não consegue ter lubrificação. Ela passa por todas as camadas, né, de relação ali preliminares e ela consegue ali se excitar, desculpa o termo vulgar, só que na hora da penetração ela se fecha. Por quê? Porque ela revive o trauma. Então afeta assim. Desculpa se foi forte aí o exemplo, né? Mas é para entender que de fato isso afeta no futuro, tanto desse jeito como em outro. Deu para entender? Ficou forte? Pesado? Não. O momento é tranquilo. Vocês aí que estão assistindo a live, vocês conseguiram compreender? Vamos aguardar um pouquinho, qualquer coisa a gente dá prosseguimento. A gente em consultório vive muito isso. Tem pessoas que têm dificuldade de aprendizado porque pararam na infância de estudar devido ao bullying que sofria. E hoje em dia eles têm ojeriza de escola, porque eles associam o lugar de aprendizado a um lugar de violência. E o cara não consegue fazer uma faculdade porque ele vai achar que na faculdade ele vai viver o que viveu na escola. Então, entende? Afeta a vida do indivíduo, mesmo que anos depois. Eu acho que esse exemplo é mais leve. Sim. O pessoal conseguiu compreender, estão dizendo aqui nos comentários. E assim, né? A gente está falando, né, geralmente de um trauma específico, mas assim, como, e aí entra outra pergunta, né? Como que a exposição constante a eventos traumáticos pode afetar a vida de uma pessoa? Uma pessoa que está assim, né? De tempos em tempos, ela sofre um trauma. Como que isso afeta a vida de uma pessoa? Uma pessoa que está constantemente sofrendo de traumas. Aí a gente vai. Eu vou hipotetizar aqui dois caminhos Hum, possíveis. Eu costumo muito dizer assim, em consultório, porque a pergunta que você fez é meio complexa, mas eu não vou fugir dela, não. Saiu aqui. Porque ela foge.
um pouco daquilo que a gente encontra de fato no laboratório. Porque ou o indivíduo chega aqui e diz assim, no consultório, ó, eu estou vivendo isso e por causa disso eu sinto isso. Porque a gente entende que existe uma tríade cognitiva. Primeiro o indivíduo ele pensa para depois sentir, para depois agir, certo? Existe ali uma senhora idosa, frágil, sendo agredida por um homem forte e novo. Eu vou perceber o estímulo no ambiente, certo? E ao perceber, eu sou obrigado a interpretar. Essa interpretação a gente dá nome de pensamento. Eu percebi e interpretei. Que cara covarde. Esse pensamento gera um sentimento de raiva. Cara covarde. E a partir dali eu me comporto. Vou lá e defendo a senhora. Então é assim. Se eu quero mudar o que eu sinto, eu tenho que mudar o que eu penso. Ressignificar. Certo? Se eu não consigo ressignificar aquela violência, porque de fato é impossível pensar isso de uma outra maneira, que não covardia, eu preciso parar de me expor ao estímulo. Estar num lugar onde esse estímulo não me alcance. Como é que isso se associa à pergunta? De duas, uma. Ou o indivíduo está num ambiente muito inóspito, a guerra da Ucrânia, e ele está suscetível a traumas diversos, porque o ambiente é agressivo, ou ele está hiperfragilizado emocionalmente e tudo traumatiza ele. Ou eu vou trabalhar na ressignificação, ou a gente vai precisar tirar esse indivíduo do lugar aonde o trauma sucessivamente é imposto a ele. Entende? Ah, eu estou preso. Aí aquele lugar insalubre gera inúmeros traumas em mim. Ou o cara vai sair da cadeia e vai aprender a interpretar a cadeia de uma maneira diferente. É isso. Deu para entender? Ok. Aí, no caso, né, você deu duas possibilidades. No caso, ou ele é hiperfragilizado, né? E aí tudo que acontece, tudo, não, né? A gente está generalizando. A maior parte das coisas que acontece pode estar afetando ele, né? Pode afetar ele. E aí eu te pergunto, antes da gente pular para o outro, né? Que seria a questão do ambiente. Uma pessoa que está hiperfragilizada, o que pode causar uma hiperfragilização na pessoa? Ó, é porque aí tu tá abrindo várias caixas, né? O Já assunto, de fui fato, ele é um pouco. complexo e ele tem vários desdobramentos. Ó, porque a gente está focando no trauma, mas a mente humana ela é um universo, é um fenômeno, né, de possibilidades. Então é assim, o trauma ele se inicia com o trauma, mas ele vai gerando outras coisas, crise de ansiedade, crise do pânico, fobia social, depressão. Então, o indivíduo hiperfragilizado ele não está mais só traumatizado. Esse trauma já se tornou ou já evoluiu para uma patologia mais severa. Exemplo, a depressão ou a própria crise do pânico. Então, se o cara crise do pânico não, crise de ansiedade, né? Porque a crise de pânico é medo do sintoma que sente, porque pensa que vai morrer. Então, o cara que está ali com TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. O que é a ansiedade? A ansiedade é um mecanismo de defesa que te preocupa mediante a um possível perigo. Mas quando isso é generalizado, eu vou ver tudo como perigo. Então, tudo vai se tornar combustível para me traumatizar. Porque a minha visão já está distorcida da realidade. Está cometida por uma ansiedade generalizada. Então, eu me preocupo e tenho medo de tudo. Porque a ansiedade ela tem base no medo. Percebe? Então, é esse indivíduo. Então, eu não vou tratar trauma. Eu vou tratar o ponto de vista dele, a forma que ele enxerga a vida, ele precisa ressignificar. Nem tudo é perigoso. Não é assim que a gente lida no consultório, mas eu estou falando aqui de maneira mais básica. Nem tudo é perigoso. Né? Será que de fato isso que eu tenho medo? E aí a gente vai tentar desconstruir esse transtorno, né? Que já deixou de ser trauma. Essa linha de raciocínio meio que aconteceu um trauma e os próprios sintomas desse trauma pioram a condição da pessoa.
Exatamente. É como eu falei da E aí, ansiedade. Eu começo a me preocupar tanto com aquilo que eu vivi e não quero viver, que agora, em vez de viver uma vida para produzir o que é de fato positivo, né? Produzir prazer existencial, eu fico a viver a minha vida buscando não viver o que é perigoso. Entende? Então, por causa do trauma. Caramba, eu passei por um assalto, agora eu vou evitar estar indo na rua. De tanto que eu evito ir para a rua, uma hora eu tenho um desprazer tão grande de viver que eu vou ter, entrar em depressão. Entende? Então, o trauma ele vai evoluir se ele não for tratado. ok. E aí, né, no caso, aí essa hiperfragilização seria uma das possibilidades, que você falou, né? A outra Isso. seria a questão do ambiente. Às vezes o ambiente, ele é propício para acontecer traumas. Ele é favorável para acontecer traumas. Por exemplo, dando um exemplo basicão. Uh, família, propriamente dita. Às vezes a pessoa está ali naquela família e aquela família acaba prejudicando constantemente aquela pessoa. Pode ser? Pode ser. E a É gente um vai. exemplo. Como eu falei, a gente tem uma gama de possibilidades. Aí o indivíduo pode desenvolver depressão, aí o indivíduo pode vir a cometer um suicídio, porque aquele ambiente ele é estressor e ele não consegue mais ressignificar aquele ambiente. Ele precisa ser retirado daquele lugar, porque senão o caminho natural é esse, é desenvolver um transtorno de humor depressivo e se ele continuar ali dentro, aquele ambiente não vai ajudar a curá-lo e ele vai buscar, né, dar cabo de sua vida como solução a um problema que ele acredita não ter mais solução, porque ele só entende que aquele mundo é o único mundo que existe, né? A sua família, dependendo da idade que ele tem, né? Estamos falando aí de adolescente, que é onde reside mais a incidência de suicídio. Mas é um assunto até mais complexo e pesado. Assunto para outra live. É, e aí a gente entra para a próxima pergunta, né? É possível evitar e prevenir traumas ou não? Não dá exatamente para prevenir. O que acontece tem que Bom, acontecer. é possível tratar o seu trauma, evitar, prevenir traumas. Eu não queria falar a palavra impossível, né? É algo muito absoluto. Mas é bem difícil você prevenir trauma, porque primeiro o trauma é subjetivo, certo? Eu, enquanto psicólogo, como é que eu vou traçar aqui uma receita de prevenção de trauma para o indivíduo? Entende? Eu Uhum. posso, a partir da minha vivência, da minha experiência e do meu conhecimento psicológico, traçar para mim um padrão que vai fazer com que eu fuja de possíveis eventos traumáticos. Para mim, para o outro, jamais. Então, isso é uma questão de autoanálise. Então, o indivíduo ele pode ter, a partir dessa fragilidade que eu falei atrás, um fortalecimento com base na terapia. Então, ele vai se conhecer melhor, ele vai encontrar pontos frágeis, né, que são suscetíveis a traumas e ele vai se proteger, né? Vai se fortalecer. Então, tem esse caminho, mas não é como eu posso dizer, eu não posso falar levianamente que vai dar certo para todo mundo, mas é uma possibilidade, não uma certeza. Terapia, para não ser Ok, leviano, né? ok. É interessante, eu estava lendo um livro recentemente, é até um livro de terapia, aqui não vai dar para pegar ele não, mas era um livro sobre o Reiki, onde ele falava que, citava um pouco da subjetividade, né? E ele falava assim que nem todos os remédios vão funcionar exatamente para todas as pessoas. Ou seja, cada pessoa é única, cada pessoa tem um organismo específico, cada pessoa tem a sua própria forma de interpretar a realidade, né? Às vezes a gente faz um planejamento dentro da terapia, né? A gente
traça mais ou menos assim, de acordo com aquele paciente, eu posso fazer isso com esse paciente, mas acaba que quando a gente realmente vai conversando com o paciente, vai descobrindo a história de vida dele, como ele reage, as coisas, como ele interpreta a realidade, e a gente verifica que aquele ali que a gente, às vezes, previamente pode ter definido, não é o mais adequado para ele. E aí a gente tem que reelaborar um plano de ação para estar se adequando àquela necessidade do paciente. E aí, no caso, nem todos os remédios funcionam para todas as pessoas. Aí, no caso, nem todo tratamento especificamente, como se fosse uma receita de bolo, vai funcionar para todas as pessoas. Tem que ser feito aí ajustes para que se ajustem à necessidade daquela pessoa ali que está procurando auxílio. Exatamente. Na rede pública de saúde, em atendimento à saúde mental, eles chamam de PTS, Projeto Terapêutico Singular. Cada um tem o seu. Não tem uma fórmula. Não tem como haver uma fórmula, um padrão, uma chave, uma senha, como falam aí alguns coaches. Não funciona igual para todo mundo. Mas é isso. Posso fazer aqui um pedido? Sim, sim. E dois pedidos. Na verdade, eu estou com o tempo aqui apertado. Então, eu não vou conseguir ficar muito mais tempo. Eu poderia responder essa pergunta e depois dar por encerrada, pelo menos a minha participação, porque, de fato, eu tenho um compromisso. Tranquilo, a gente faz em duas partes, depois a gente continua a live. Exatamente. Não sei quantas perguntas sobraram. Aí a gente... Faltaria exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas ainda, mas a gente pode fazer em duas partes, não tem problema não. Tá? Então, se faltam 6, respondemos 10. Respondemos mais da metade, respondemos bastante, não é isso? Isso. E assim... Pode fazer a última aí. Pode fazer a última? Então eu vou escolher uma aqui, bem interessante. Justamente para quem está assistindo a gente. Como amigo... Pedido, né? Desculpas, a todo mundo aí, porque eu de fato vou precisar ir. Pode falar. Como que amigos, familiares e parceiros, né, podem oferecer apoio eficaz, um apoio eficiente a alguém que está lidando com os efeitos do trauma? Interessantíssima a sua pergunta, mas eu também não vou me estender, né, em outras nuances que também atravessam a resposta. Vou ser um pouco mais objetivo. Eu preciso aprender, todo mundo precisa, a validar emoções e sentimentos. Não fazer juízo de valor sobre causa, mas validar. O que acaba atrapalhando o indivíduo que está traumatizado e dando início, né, à evolução para uma patologia mais severa é essa falta de consciência, de validação. Eu tenho 3 filhos. O meu filho do meio, se ele estivesse aqui, ele ia estar ali, enfileirando um monte de carrinho. Tem 5 anos. Um atrás do outro. Certo? E, por fim, ele ia falar assim para mim: ali, pai, é o meu trânsito. Mas, se de repente eu precisasse sair daqui para ir em outro lugar, eu ia esbarrar no carrinho dele, e o carrinho o trânsito ali, a estrutura que ele construiu, ia ser desestruturada. Ele ia começar a chorar como se alguém tivesse morrido, como tivesse terminado o namoro. Se eu não tiver essa consciência de validação do sentimento, da emoção do outro, o que eu vou fazer com base naquilo que eu sou? Pô, cara, que bobeira, que palhaçada, é só botar no lugar, cara. Não aconteceu nada, não tem problema nenhum. Eu estou invalidando o sentimento do outro, entende? Porque eu interpreto aquilo de uma maneira e ele valora de outra. Que bobeira. Terminou? Tá cheio de mulher aí, cara. Tá sofrendo. O cara tá traumatizado. Entende? Ele consolidou uma estrutura, né, em razão de interpretar a sua vida com base naquele que estava ao lado dele. Se essa pessoa é retirada, entende? Há um rompimento estrutural. E eu, se for leigo, não entendo isso.
e acho que é bobeira. Bobeira para mim, que de repente ainda sou casado, mas esse indivíduo está sofrendo, eu preciso validar. É o que eu falei do exemplo do meu filho. Eu não posso fazer juízo de valor sobre a causa. Eu tenho que me apegar ao sentimento. Qual o sentimento? É de frustração? É de dor? É de sofrimento? É se compadecer. Meu filho, eu também já construí coisas. Exemplo, aqui tem escritos no caderno que, de repente, por um descuido de alguém, a água caiu em cima. Ele foi perdido. E eu sei como é que é se sentir frustrado por isso. Me desculpa. É validar. Então, se você tem na sua casa um indivíduo que passou por um trauma, não despreze o trauma desse indivíduo, não ache que é frescura, porque não é. Valide o sentimento e a emoção desse indivíduo e procure ajudar, porque senão você vai piorar. Porque tem gente que fala assim, ó, exemplo, cara, mas o mundo é tão bonito, tu tá aí sofrendo, a vida é tão boa, tá tudo muito bom, você tem uma casa, você tem o que comer e a gente está acreditando que está ajudando. Só que esse indivíduo ele começa a pensar o quê? Ora, de fato, o que esse cara está apresentando é uma verdade. O mundo é bom, as coisas são boas, tudo que eu tenho é bom. O ruim sou eu. Percebe? Aí eu estou fomentando um sentimento de menos-valia naquele indivíduo. Então eu estou piorando. O trauma eu já estou evoluindo ele para uma outra coisa. Percebe? Então eu falo demais, às vezes eu acho que eu tento não carregar muito conceito e tecnicismo, mas é da profissão, você vai acabar se empolgando, né, e vai falando, né, mas é isso. Resumindo, tudo que foi dito. Se eu tenho alguém em casa que passa por um trauma, se eu posso ajudar, que foi a pergunta do Diego, validando o sentimento do indivíduo. E assim, né, só complementando, porque a pergunta foi como os amigos e familiares, parceiros podem oferecer um apoio em relação a essas pessoas, só complementando e fugindo um pouquinho também, a própria pessoa que está passando por essas consequências de um trauma, ela também tem que validar os seus sentimentos, né? O que ela sente, porque às vezes a pessoa sente os sintomas, mas nega aquilo. Ela mesma desmerece aquilo que ela sente, ela não procura uma ajuda. Negação uma perdão, se interpelar. Entende? Você me lembrou. E é isso. Tá, então a gente vai encerrar aqui, tá? Sem mais delongas. Quer fazer seus agradecimentos, André? Pô, muito obrigado aí pela audiência aí de quem entrou, assistiu, né? Muito obrigado também ao Diego pelo convite. É muito bom poder falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente foi vocacionado, independente do retorno, sempre haverá um retorno, porque a gente fala daquilo que tem no coração e a gente ambiciona, enquanto psicólogo, sempre estar ajudando, independente de qualquer coisa, pessoas que precisam, né? Que tem aí, de alguma maneira, em algum momento da sua vida, as suas emoções fragilizadas, flageladas, que essas pessoas, se houver alguma pessoa nos assistindo nesse sentido, entenda que existe uma solução para aquilo que você acha ser insolucionável, existe sim, existe pessoas capacitadas que podem te ajudar e podem viver contigo esse momento e caminhar contigo para um avanço, né? Para uma superação. Tá bom? Muito obrigado aí a todos. Foi muito bom para mim poder ter participado dessa live. E como que as pessoas te encontram? Né? Porque você é psicólogo, acredito que você atende pessoas que passam por traumas. Como as pessoas te encontram? Só aqui no Instagram, no Facebook? Porque como é o Instagram, eu sei que o acesso aqui é para pessoas de todos os cantos do Brasil. Eu sou residente no Rio de Janeiro, eu tenho um consultório até esse aqui, na Ilha do Governador do Jardim Guanabara. Mas, para além daqui, eu atendo em projeto social, eu sou parte compositora de um projeto social para dar acesso a pessoas que não têm condições, mas têm a necessidade. Eu também trabalho no CAPS, né, Centro de Apoio Psicossocial, né, é uma instância pública de atendimento à saúde mental. E eu tenho o Instagram, eu faço atendimento online para quem me procurar aí pelo meu Instagram, se precisar, eu já faço alguns atendimentos.
A gente tenta alinhar da melhor maneira possível, segundo aquilo que lhe atenda em todos os sentidos. É só mandar lá um inbox lá no direct que a gente conversa, tá bom? Ok. Eu vou deixar o seu Instagram marcado aqui embaixo nos Muito comentários para obrigado. quem tiver interesse em entrar em contato com você. Mais para frente a gente marca uma parte 2 para a gente estar explorando mais esse tema que é bem É amplo, bem né? interessante. E é isso, eu queria te E agradecer parabéns pela também por ter iniciativa. aceitado o convite. Oi? Parabéns pela sua iniciativa. Isso é louvável da sua parte, tá bom? Obrigado. E assim, gostaria de agradecer a todos que assistiram a live até agora ao final e vocês aí que estejam assistindo a gravação. Essa gravação vai ficar salva aqui no Instagram, mas eu também vou estar salvando ela e publicando lá no Facebook, tá bom? Então é isso, muito obrigado, André. Muito obrigado a todos que participaram, que comentaram, que assistiram e até a próxima. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.